como é que você está se posicionando nessa discussão? Aí hoje também saiu um outro abaixo-assinado aí de pessoas defendendo a reforma. Como é que você vê, digamos, esse fato de você ter mudanças radicais no modelo? Oi, Nassif, muito obrigada pelo convite. Realmente hoje saiu um importante manifesto, né, de vários economistas importantes aí do país, né, em 67 eu até também assinei esse manifesto, né, incluindo aí ex-membros do governo, da oposição, secretários de fazenda, então, assim, um manifesto que reúne pessoas de todas as opiniões, né, tanto da esquerda quanto da direita, enfim, e que em prol da reforma tributária. Bom, como você falou, realmente a proposta está propondo a introdução de imposto sobre valor agregado. Só para o espectador ter uma ideia, pela ONU, né, nós temos 193 países em todo o mundo. Desses 193 países, 174 países têm o IVA, adotam o IVA. Então, são países grandes, pequenos, federações, países unitários, países pobres, ricos. Então, por que tanto país adota o IVA? Porque já se provou e é consenso internacional que esse modelo de tributação é o modelo de tributação mais eficiente para tributar o consumo. Né? E então é isso que a gente está querendo implementar no Brasil, é justamente nós passarmos de um sistema, como você falou, totalmente caótico, complexo, que cria uma série de distorções, né? Que cria diferenças de competitividade entre empresas, porque uma empresa que tem benefício fiscal é menos tributada que outra que não tem. Muitas vezes elas produzem exatamente o mesmo produto. Então, esse tipo de distorções e problemas que o governo e o relator, o parlamento, quer agora solucionar com a introdução, a criação desse imposto sobre o valor agregado. Eu acredito que não é uma reforma tão radical assim, pelo contrário, é uma simplificação, é uma racionalização, é tornar o sistema mais eficiente, então eu acredito que só traz ganho ao país, um ganho tanto de ponto de vista econômico, né, em termos de aumento da atividade econômica, aumento do crescimento econômico, quanto também a gente pode até falar um pouco mais em termos de maior justiça social e maior justiça em termos de redistribuição da arrecadação entre os entes federativos. Tá. Agora, por exemplo, hoje o imposto é cobrado na origem. À medida que se cobra na ponta, você vai ter um redesenho industrial do país. Como que é? Quais são os impactos desse redesenho industrial? Porque você tem hoje a guerra fiscal muda um pouco, né? Mas como é que fica o impacto desse novo desenho industrial e, principalmente, as políticas de industrialização de estados menores aí? Então, Nassif, a gente vai passar de um modelo em que esses benefícios fiscais são concedidos via ICMS, justamente porque o ICMS, como você bem falou, hoje ele é parcialmente arrecadado na origem, onde está localizada a empresa. Então, o que os estados fizeram ao longo dos anos foi justamente conceder benefícios fiscais para atrair investimentos, empresas para o território deles. Com a passagem pro destino, é verdade que isso acaba, porque os estados e municípios não terão mais a prerrogativa de diminuir a alíquota, por exemplo, ou conceder uma isenção ao benefício fiscal para atrair investimento, porque agora eles vão tributar não mais as empresas que estão no seu território, mas os consumidores, os cidadãos, porque o tributo agora é no destino. Então, a gente vai passar de um modelo em que esse tipo de fomento, né, à indústria, à produção é feito por meio do sistema tributário, por um modelo que vai ser feito por meio de gasto, né, de incentivos e subsídios através do gasto. Prioritariamente, né, nessa reforma, isso se planeja que seja feito através do Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, justamente o Fundo de Desenvolvimento Regional, o que ele é, Nassif? É um programa de equalização de receitas que existe em várias federações do mundo. Geralmente as federações, mesmo aqui no Canadá, é uma federação rica, mas tem as regiões mais pobres que outras, tem regiões, tem desigualdade dentro da federação. Então, é normal que as federações instituam esses regimes de equalização para que se transfira dinheiro do poder central, para que se transfira dinheiro dos estados mais ricos para os mais pobres, e com isso, né, com esse dinheiro que eles vão receber, eles podem justamente aplicar em fomento e subsídios a empresas que queiram, por exemplo, se instalar naquele território. Tá.
Como é que fica a questão dos dois IVAs aí? Parece que tem uma proposta de um IVA federal e estadual. Como é que funcionaria? Então, Nassif, o governo, não sei se você se lembra, em 2019, quando essa PEC foi apresentada, era um IVA só, né? Era um IVA único, então a União, estados e municípios iriam compartilhar um único IVA. Isso gerou um pouco de conflito federativo, principalmente entre União de um lado, estados e municípios de outro, porque principalmente a União, naquela época, não queria compartilhar nada com estados e municípios, principalmente a administração do tributo, né? A Receita Federal, nós temos aí uma Receita Federal muito forte, e aí essa administração tributária estava um pouco receosa. De modo que, já anteriormente, na PEC 110, né, o senador Roberto Rocha fez último relatório dele da PEC 110, já previa um IVA dual. E o que é o IVA dual? É basicamente dois tributos, mas que serão totalmente harmonizados em termos de o desenho principal do tributo, sobre o que ele incide, fato gerador, né, como se fala na linguagem jurídica, base de cálculo, a não cumulatividade, tudo isso vai ser idêntico entre os dois tributos, para que o contribuinte seja, né, realmente simplifique, seja harmonizado, mas a administração tributária do IVA federal, que seria a contribuição sobre bens e serviços, seria administrada pela Receita Federal de forma autônoma e separada da administração de estados e municípios, que se propõe que seja criado na CIF um conselho federativo. E até esse conselho está criando um pouco de polêmica agora no debate, nessa semana, na aprovação. E aí, se você quiser, a gente pode detalhar um pouco como é que vai funcionar esse Conselho Federativo, até respondendo um pouco as críticas desses estados. Porque já tem o CONFAS, que é o conceito aí do secretário de Fazenda, que tem essa função coordenadora federativa, né? E esse conselho, como é que funcionaria? E eu não entendi, como é que é a incidência do IVA federal e estadual? Então, em princípio, vai ser uma lei complementar única, conforme o último relatório, e essa lei complementar vai trazer, então, as regras gerais, né, dos dois tributos. Mas aí a administração vai ser totalmente separada. Então, em princípio, está lá previsto no relatório que as regras principais têm que ser idênticas, né? E daí, provavelmente, por uma lei complementar única. Então, digamos o seguinte: você tem um produto, você vai ter o IVA estadual e federal, você soma os dois, tem um IVA único e eles depois repartem. Porque se é para economizar, você não precisa ter também superposição de fiscalização, já que o universo pesquisado é o mesmo, né? Basicamente vai ter uma alíquota federal, que é a CBS, uma alíquota estadual e uma alíquota municipal. Então, são 3 alíquotas que vão ser aplicadas, né? Cada um, obviamente, a alíquota necessária. E aí, outra coisa importante é que o que está previsto, a alíquota que vai ser estipulada, né? Vai ser alíquota para manter a atual arrecadação dos tributos. Ou seja, o que hoje se arrecada com todos os tributos é o que vai ser a alíquota, como que vai ser calculada a alíquota. Isso para justamente garantir que não vai haver aumento de carga tributária, né? Porque a alíquota está lá previsto constitucionalmente, a alíquota vai ser aquela necessária para manter a arrecadação atual. Né? Então, se a alíquota é para manter a arrecadação, é justamente para não aumentar a carga tributária. Ou seja, o sistema tributário brasileiro é considerado um dos mais injustos do mundo, pela carga de imposto indireto e pela leveza do imposto direto, vai continuar do mesmo jeito também, só vai ser mais racional. E, infelizmente, Nassif, enquanto a gente não fizer uma reforma sobre, né, a renda, principalmente, infelizmente, essa diferenciação, né, da repartição do bolo da tributação direta e indireta não vai mudar por enquanto. Mas eu acredito que vai ser possível depois no futuro com a reforma sobre a renda. Tá. O John aqui ele tem uma questão que todos nós que moramos em São Paulo estamos pensando. Há um pânico nas universidades estaduais paulistas que tem sua receita vinculada à quarta parte do ICMS do Estado, com a introdução do IVA, se esse financiamento poderia ser ameaçado. Eu acredito que não, porque daí isso ainda vai continuar sendo vinculado, né? Eu acho que a cota parte do ICMS vai virar a cota parte do IBS, né? Tanto as transferências no nível municipal, quanto também a aplicação dos recursos no nível estadual. Então, acredito que não vai haver, não há previsão de nenhuma mudança com relação a isso. Eu acho que está garantido, sim, o financiamento da universidade. Não tem nada previsto. Você começou a falar do conselho lá e eu acabei te interrompendo com uma outra questão.
Então, Nassif, isso está dando muita polêmica, porque e daí você fez a referência ao CONFAS, né? O CONFAS, na verdade, ele é uma coisa diferente, porque ele tem a coordenação do governo federal, né? O ministro de Estado, o ministro da Fazenda, se faz presente junto com governadores, secretários de finanças estaduais. Então, ele não serve como uma boa comparação. Porque o Conselho Federativo, a primeira coisa que é importante de colocar no debate, é que não tem qualquer participação da União Federal, porque a União Federal vai ter o seu tributo, vai administrar com a Receita Federal, e o Conselho Federativo é formado pelos estados e municípios. Então, uma entidade que vai ser formada de forma paritária, o conjunto dos estados vai ter a mesma participação do conjunto dos municípios, com direito a voto também paritário. Então, uma entidade, outro mito que está sendo colocado no debate, não é uma entidade que tem qualquer influência, coordenação pelo governo federal, mas é uma entidade formada pelos próprios entes. E aí, Nassif, o que é importante? Que essa entidade, ela vai ficar responsável por algumas coisas. A primeira coisa é fazer uma regulamentação única. Se a lei é única, as regras são todas iguais, não faz sentido cada estado, cada município ter um regulamento próprio para esse tributo, primeira coisa. Então, os estados e municípios vão preparar e vão votar um regulamento único desse tributo. Então, é muito importante isso. E o regulamento único também a gente tem que ter uma interpretação única, né, através de normativas para interpretar, e também um contencioso que vai ser centralizado ali no Conselho Federativo. Com relação aos fiscos estaduais e municipais, eles vão continuar existindo, mas eles vão ter uma coordenação, uma atuação coordenada por esse Conselho Federativo, né? Então, o Conselho Federativo vai coordenar como que vai se dar a fiscalização e a arrecadação, mas tudo vai ser mantido no nível estadual e municipal. Mas o mais importante, Nassif, é isso que eu acho que esses governadores que estão criticando o Conselho Federativo, eles não estão se atentando para uma coisa. O Conselho Federativo ele tem que fazer a administração do tributo nas operações interestaduais, quando você manda de um estado para o outro. E aí, como vai ser o princípio do destino, ele vai arrecadar isso dos contribuintes, e aí, de novo, os contribuintes de forma única vão ter um só ente para recolher, ao invés de recolher para os 27 estados, 5.570 municípios, vai recolher só para esse ente. E esse ente vai fazer a distribuição dos recursos com base no destino. Foi para São Paulo, vai o dinheiro para São Paulo. Mercadoria foi, né? Então, o consumidor final está em Minas, o dinheiro vai para Minas. Então, essa é a principal função de distribuição dos recursos. Tá, só para entender. Eu tenho uma cadeia produtiva aqui, daí eu faço um equipamento aqui, tem o IVA estadual e o IVA federal. Daí eu recolho aqui, vendo para o próximo da cadeia, ele vai ter lá um IVA e vai descontar o que foi pago antes. Daí muda de estado. É por isso que esse ente ele vai ter toda a arrecadação para fazer passar de um estado para outro, aí os recursos, é isso? Isso, exatamente, porque sem esse Conselho Federativo, você imagina como é que vai ser. Essa é a proposta de alguns estados. Cada estado vai recolher o tributo na saída dessa empresa, e aí assim, não, esse recurso aqui, esse bem foi lá para Minas Gerais, então eu tenho que arrecadar, entra no meu tesouro, e eu tenho que repassar para Minas Gerais depois. Então, veja, olha, vai ser uma complicação de cada estado tendo que repassar dinheiro um para o outro, imagina isso no nível dos 5.570 municípios. É impossível. É impossível, né? E aí, vejam, esses governadores estão reclamando: eu não vou sofrer, não vou viver de esmola do Conselho Federativo, de repasse. Mas veja que um sistema sem Conselho Federativo, ele vai ficar dependente de recurso dos outros estados, de 27 estados, e vai que não pague, né? Porque isso entra no Tesouro. Então, assim, é muito mais complicado um sistema que não centralize como faz o Conselho Federativo. Então, é por isso que o Conselho Federativo ele é necessário para a implementação e operacionalização desse tributo. Ao meu ver, fica muito difícil não haver Conselho Federativo. Esse fundo de equalização, os recursos sairão de onde? Nassif, olha, o FDR, né, Fundo de Desenvolvimento Regional, o governo federal, ali na proposta do relator, já está se comprometendo, acho que 40 bilhões de reais vindos do governo federal.
Então, é o governo federal que vai injetar ao longo do tempo, gradualmente, esses recursos, e aí ainda está em discussão, pelo que eu estou acompanhando, como esses recursos serão aplicados, né, para onde vai prioritariamente. Em tese, deve ir prioritariamente para os estados e regiões que mais necessitam, mas eu acho que ainda estão discutindo politicamente essas regras. Agora, Sudene, esses fundos de desenvolvimento regional, isso aí permanece? Tudo permanece, Nassif, o FPE, FPM, porque FPE, FPM depende, né, parte de recursos do imposto de renda, que por enquanto não está sendo mexido. O IPI, ele vai ser modificado para se transformar no imposto seletivo. E o que é esse imposto seletivo? Imposto seletivo é um tributo que só se aplica sobre produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Né? Então, são certos, para até diferenciar um pouco a tributação dos demais, que dentro do IVA, em princípio, não vai ter diferenciação de tributação, né? Só para alguns, saúde, educação, cesta básica, produtos agrícolas, somente esses produtos e serviços que terão um regime benéfico. Então, o IPI vai ser transformado no imposto seletivo, e aí esse imposto seletivo vai servir aí para FPE, FPM também. Ô, Melina, você tá fora do país, né? Eu moro no Canadá. Então, você perdeu aqui um grande intelectual que assumiu o Ministério da Justiça do tempo do Bolsonaro, que ele falou, não, precisa diminuir a tributação sobre cigarro brasileiro, porque isso é melhor para a saúde. Porque como o cigarro brasileiro é melhor que o contrabandeado, o pessoal vai consumir mais cigarro brasileiro. Eu perdi mesmo, não vi. Então, tá bom. Bom, Melina, obrigado, então, pela sua explanação aí, e pode mandar os artigos aí sobre o tempo GGN, que teremos um prazer aí em publicar. Claro, eu que agradeço. Muito obrigada, Nassif. Tchau, tchau. Tchau, tchau.